não puderam chegar e nada. Pero eu queria fazer um pouco de lo que nós outros estuvimos falando antes de entrar na palavra, porque nós outros queridos vamos a entrar em uma fase que eu creio com todo o meu coração que vai ser uma fase de aceleração neste lugar, amém? Donde Deus ele tem proposto em nossas vidas crescimento, avanço, amém? Esta é a vontade de Deus para cada um de nós outros em cada área de nossas vidas. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que crescamos, é que avancemos. E com a igreja não é distinto, não é que Deus tem outra perspectiva, outro desejo. Ele quer que nós outros crescamos, amém? E há algumas coisas que me gostaria compartilhar com vocês, que nós outros vamos estar trabalhando a partir de agora, amém? Deus nos ha dado uma visão para este ano, que é o ano da relevância. Quantos se alegram com isso? Pero para chegar a este lugar, nós outros temos passos. E eu queria comunicar algumas coisas para vocês. Amém? Acá eu preparei algumas diapositivas. Os que vieram miércoles la van a volver a ver. Os que não, van a ver por primeira vez. E vós vas a entender um pouco da expectativa que temos como igreja, amém? Por lo que Deus vai fazer e como vós vas a poder encastrar-te, poder operar dentro desta etapa de crescimento, amém? Então, vamos acompanhar comigo, pode passar aí. Estamos em um ano de relevância e assim será. Diga comigo, assim será. Não, diga mais forte, assim será. Então, vamos a ver como vamos a estar trabalhando. Nós outros vamos a estar, queridos. Esto vai ser o desejo de meu coração é que como igreja podamos criar uma cultura desta forma de trabalho. Ou seja, que seria nossa cultura com respeito a isso? É nossa forma de ser, é como somos igreja, amém? Como vamos experimentar este crescimento. Então, vai haver 5 passos, os 5 tópicos, 5 pontos muito importantes que vós que te identificaste com este lugar, não que chegaste a hora ou já estás acá há bastante tempo e percebiste em seu coração. Deus falou contigo. Esta é sua casa, este é o lugar que Ele tem para tu vida. É muito importante que você sepa destes 5 pontos que nós outros estaremos trabalhando, tá bem? Então, o primeiro de ele habla sobre começar, amém? Então, vos chegaste à igreja, então te toca começar. O que é começar? Começar, quando hablemos de começar, estamos falando a respeito de 4 pontos básicos: novo nascimento, batismo no Espírito Santo, batismo em águas e discipulado. Ou seja, toda pessoa que não recebeu a Jesucristo em sua vida, a primeira forma como ela vai arrancar no reino de Deus é nascendo de novo. Sem o novo nascimento, nós outros não podemos ver, não podemos entrar no reino de Deus. Então, todos aqueles que são membros de nossa igreja, que participam de nossa comunidade de fé, que adoptaram este lugar como sua família, reconhecem que é acá onde Deus te quer plantado, é muito importante de que vós haja nascido de novo, ou neste lugar, ou em outro lugar, pero que agora viniste a congregar com nós outros. Amém? Então, arranca por el novo nascimento. Pero a Bíblia, vou baixar, porfa. A Bíblia habla a respeito de, uma vez nascido de novo, de outros bautismos. Bautismo no corpo é o novo nascimento, temos depois o bautismo em águas, bautismo no Espírito Santo. São 3 elementos muito importantes que compõem a doutrina do Senhor Jesucristo. E se vós, todavia, não fuiste bautizado no Espírito Santo, eu te quero dizer, acá nós outros creemos no bautismo com o Espírito e com fogo, amém? Com a evidência de falar em línguas. É o revestimento de poder que capacita o Hijo de Deus para fazer as mesmas obras que Jesus hizo e, todavia, maiores. O batismo em águas é um testemunho público de sua fé em Jesucristo. Se já sos nascido de novo, em la próxima oportunidade que tenha, e este ano a igreja vai ser o mais grande bautismo de nossa história. Amém? Verbo assado vai volver aí a calentar as brasas. Amém? Vamos a ter um dia inteiro de comunhão e vamos a ser nosso bautismo em água. Se vós, todavia, não fuiste bautizado, então, quando te toque este ano, não desperdice esta oportunidade. Amém? É um mandato do Senhor Jesucristo, é uma das ordenanças e vós deveis passar. Agora, eu quero detener-me a falar um pouquinho acá a respeito do discipulado. Hoje arrancou uma nova classe de discipulado, como foi anunciado acá. Esta mesma classe de hoje vai ser repetida el dia miércoles, então, todavia, se vós não viniste uma horita mais temprano ao culto hoje, tenéis a oportunidade de seguir el miércoles e não perder este grupo que se formou para poder arrancar o discipulado. E por que é tão importante o discipulado?
Porque dentro de nossa igreja, queridos, temos acá várias pessoas que em seu coração vos dijiste, esta é minha casa, esta é minha igreja, é acá que eu quero congregar. Pero ser um membro efetivo de Verbo de Vida é necessário que vos pueda passar por nosso discipulado. E por que isto é tão importante? A Bíblia diz, como vão a caminhar dois juntos se não há entre eles acordo? É muito importante e necessário de que vos conozca nossa visão, o que creemos, hacia onde estamos apontando. Amém? E uma vez que vos termine o discipulado, depois de 4 domingos ou 4 miércoles acá, isto vuela, passa rapidíssimo, então vamos a recibir-te oficialmente como um membro da igreja Verbo de Vida acá em Buenos Aires. Amém? Quantos se deram conta de que há algo distinto acá em La Tarima? Alguém se deu conta? Oh, Senhor, que ânimo. Nadie se deu conta, pero te vou a dizer, há algo distinto acá, amém? Estes hexágonos acá estavam pintados de outros colores, tinham uma mescla, verdade? Agora está todo negro e isto tem um propósito, porque este ano eu percebi em meu coração o Espírito de Deus retando-nos a crer por mais. Quantos sabem que nós outros podemos crer por mais? Podemos avançar mais em Deus. E tuvimos falando acá no culto de membresia a respeito de aqueles que estão registrados como membros de nossa igreja. Hoje por hoje, que hicieron discipulado e que estão registrados, somos 103 pessoas. Pero se você se fija acá neste culto, há mais que 103 pessoas. Amém? Então, significa dizer de que vos, se já congregas com nós outros, se já está acá na igreja, agora é sua primeira vez, ou desde há vários domingos já, vos todavia não passaste por el discipulado, não podemos contar-te como um membro efetivo da igreja. Amém? Então, se vos te identificas com este lugar, se acá é tu casa, o primeiro passo para começar, depois que já nasceu de novo, depois que já passou ou não por estes bautismos, é a ser discipulado. Agora te toca discipulado. Aproveita, haga, amém? Porque é um passo para começar. Uma vez que concluíste estas etapas acá, então cerremos, começar e vamos a uma próxima etapa. Amém? E acá vamos a conectar. O que significa conectar para nossa visão, para que nós outros podamos avançar? É participar efetivamente de nossos cultos, ou seja, congregar. Temos várias expressões de cultuar ao Senhor acá em nossa casa. Por exemplo, neste exato momento, nossos niños estão cultuando allá arriba. Eles não estão jugando também, não só jugando, não só divirtiendo-se. Eles estão desde os mais chiquitos, de meses, hasta os mais grandecitos, estão cultuando ao Senhor, estão recebendo a palavra de Deus. Amém? Então, temos niños. Este ano, queridos, vamos a começar nossas atividades com adolescentes. Amém? Os adolescentes vão a ter seu próprio espaço, seu próprio lugar, sua própria forma de cultuar ao Senhor. Amém? Então, vão a poder também estar cultuando. Temos nossos jóvenes que vamos a volver com todo este ano. Amém? E temos conectados, que são reuniões fora da igreja, pode ser na casa, em uma praça, em um restaurante, em qualquer lugar. Buscamos uma excusa para estar conectados. Ou seja, se vos já começaste com nós outros, tenéis que participar, tenéis que conectar-se. E a primeira forma com a qual te conectas é congregando, é assistindo a los cultos de uma forma assídua, frequente. Amém? É muito importante. A terceira coisa que nós outros vamos a trabalhar, vamos a generar como cultura é crescer. Amém? Vos começaste, estás conectado, as raízes entraram na terra, agora é tempo de começar a crescer. E que é o que corresponde quando pensamos em crescimento acá em nossa igreja? É ser rema. Amém? Rema começa amanhã. Eu, se fuera vos, haría um grito mais forte. Diga amém. Aleluia. Eu, há 14 anos atrás, me he graduado desta escola e minha vida cambiou completamente, queridos. Meu ministério, eu sou outra pessoa por el conhecimento da palavra, por la revelação que chegou em minha vida. Então, eu entendia que queria continuar crescendo em Deus, queria profundizar minha relação com Deus. E nós outros não podemos crescer na relação com Deus sem a palavra de Deus. Deus se expressa, Ele é conhecido por meio de sua palavra. Vós não podeis dizer que conhece a Deus e não conosco ou não tem uma relação com a palavra de Deus. Por lo tanto, se vós deseas
continuar crescendo e avançando em sua vida, haga Rema, amém? Se já sos graduado de Rema, temos uma associação de alunos graduados que se chama Alumni. Queridos, eu he conhecido muitas pessoas, infelizmente, que foram transformadas, foram edificadas por la palavra, pero depois de que terminaram os 2 anos de Rema, se desconectaram de la visão, começaram a receber de outras fuentes. E é impressionante como um dia as verdades que te hicieron livres, que animaram tu vida, agora se foram perdendo de a pouco. ¿Por quê? Porque não mantuviste a conexão. A Alumni te proporciona esto, te proporciona estar conectado a la palavra. Amém? Então, é muito importante. Se já sos graduado de Rema, tens que ser Alumni. Este ano, Deus nos ha dado uma chamada específica, um mandato específico nesta casa. Puntualmente com minha vida, Deus falou comigo para treinar ministros. Acá nós outros creemos, queridos, em la operação de los 5 dones ministeriales. Personas chamadas en el cuerpo de Cristo, chamadas para exercer los dones del ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, maestro. E vamos a treinar a estes ministros. Amém? Vamos levantar ministros, vamos licenciar ministros, vamos ordenar ministros, vamos enviar pastores desde este lugar, vamos levantar maestros novos para a Rema. Você está comigo? Estamos falando de crescimento, então tens que fazer parte do PEN. Então, se já sos Rema Alumni, haga PEN. Pátio nos falou de Verbo Shop, é tão importante a leitura de livros complementares, também que vão reforçar, profundizar a visão, amém? O conhecimento da palavra. Então, vos tenés que ser um frequentador de Verbo Shop, e não solamente chusmear o que está achar, sino que invertir em seu próprio crescimento, amém? Passe a achar e vai ser de grande bendição. Para proporcionar crescimento à sua vida, mas achar a igreja promove conferências. Este ano tendremos a primeira conferência lá de oração. Domingo passado acá, eu los exorté por el Espírito, queridos, a hacer sua inscrição para esta conferência. Todo lo que Deus hace en la tierra, absolutamente todo, Ele hace por meio de oração. Se vós tenéis grandes promessas, grandes sonhos, está crescendo para grandes coisas nele, Senhor, vós não podeis olvidar ou deixar de lado sua vida de oração. Su milagro está a uma oração de distância. Amém? A provisão de Deus para sua vida está a uma oração de distância. Temos que ser, queridos, envueltos nesta atmosfera de oração, neste estilo de vida de oração. Eu te vou dizer uma coisa. Eu sei porque sei, em meu coração, que esta conferência vai ser um antes e um depois na vida de nossa igreja. Então, eu te quero animar, é para seu crescimento. Este ano teremos um treinamento profético com Vânia Nascimento, amém? Este está vindo com cerca de 5 ministros, homens e mulheres capacitados por Deus para venir a treinar-nos, amém? Para venir a injectar-nos o espírito de fé, a palavra de Deus. Então, não pierda as conferências que sua igreja promove para seu próprio crescimento. Amém? Outra coisa que para continuar crescendo, avançando, é servir. Amém? Uma vez que vós estás conectado, já existe discipulado, deseas crescer, vós não podés simplesmente quedar sentado com as pernas cruzadas ou simplesmente aí com braços cruzados sem fazer nada. Deus te ha dado dones, talentos, habilidades, há algo que está dentro tuyo que Deus não deu a nadie mais. E quando vós decides simplesmente não fazer nada, vós estás privando outras pessoas no corpo de Cristo, queridos, a que sejam tocadas por la graça de Deus que opera. Pero nós temos que levar, queridos, a galardones que te esperam por sua fidelidade ao Senhor acá nesta terra. Então, quando hablamos de servir, estamos falando, queridos, de departamentos da igreja, amém? De involucrar-te nas atividades que estão disponíveis acá. E temos várias áreas: alabança, sala VIP, ninhos, diaconado, que mais? Conselheria, que mais? Verbo Shop. Serviço ao ministro, atenção ao ministro, comunicar, amém? Há várias áreas da igreja em la qual vós te podes identificar, amém? E podes disponer de tu vida, de tu tempo para servir a outras pessoas. E quando vós decides servir a outras pessoas, servindo ao Senhor, a Bíblia te garantiza, tu trabalho nele, Senhor, não será em vano. Alguém diga amém. Então, participa, involucra-te, amém? E vamos a la última etapa, que é
multiplicar. E quando hablamos de multiplicar, estamos hablando de uma igreja que sale de las 4 paredes, uma igreja que não se restringe ou não se detiene simplesmente a cultuar acá. Não, nós outros estamos hablando de alcançar al perdido, de fazer um impacto na sociedade. Vós estás em um ano de relevância. E a relevância em tu vida não pode quedar simplesmente dentro de 4 paredes. Deus quer levantar nossa luz para que podamos brilhar a luz de Ele que está em nossas vidas. Amém? Então, temos nossa Secretaria de Missões, a igreja todos os meses. A partir deste mês de março, todos os meses tendremos salidas evangelísticas a lá fora, amém? Vamos fazer teatro em la calle, vamos a hospitales, hicimos com os niños uma atividade na Praça San Martín acá, cerca de 30 niños que nunca vieram na igreja, foram naquela atividade, foram atraídas, família já viram acá na igreja e nós outros vamos continuar a sair das 4 paredes para impactar a vida de outras pessoas. Então, eu te quero retar, siga o próximo, por favor, a poder criar comigo esta cultura em nossa igreja. Quando alguém chega por primeira vez, quando alguém vem a visitar, ou que alguém diz, uau, me gostou este lugar, vou a congregar acá, vós que já sois de la casa, tenéis que mostrar a esta persona nossos 5 passos, amém? Para crescer. Então, perguntar-lhe a esta, já hiciste o discipulado? Já fuiste bautizado no Espírito Santo? Já nasciste de novo? Quando vem o bautismo em águas, já passaste por las águas? Então, sou vós el que vai incentivar a outras pessoas e juntos, como igreja, vamos a criar esta cultura que nos vai levar a multiplicar, a aumentar, a crescer, amém? E esta meta que Deus puso em nosso coração de avançar, de poder crescer, nós outros vamos a chegar, amém? Eu lo que creio, queridos, é que hasta diciembre de este ano, nós outros vamos a doblar nossa membresía, amém? Vamos a ver mais e mais pessoas sendo atraídas para este lugar, amém? Para que possam crescer com nós outros e avançar para o que Deus tem em suas vidas. Esta é a razão porque todo hoje está negro acá, amém? Porque o primeiro domingo de abril, depois que termine o discipulado, será nossa classe de membresía. Vai ser um domingo em qual estes novos hermanos que já estão haciendo o discipulado serão apresentados em nossa casa como membros oficiais. Vamos a hacer uma fiesta, vamos a recibirlos, amém? Com alegria, com entusiasmo, celebrando o crescimento que Deus nos está dando. E todo está negro acá por uma razão, porque no dia que se separem acá para receber o certificado de membresía, cada um de ellos, com suas próprias manos, vai venir acá a este muro e vai pintar um hexágono de este. Diz: eu sou esta pessoa que está neste lugar, eu sou esta pessoa que está comprometida com esta visão, que vai crescer e vai avançar. E à medida que o ano passe, vamos a mirar para este lugar. Hoje está todo negro, mas vai chegar o dia, queridos, que isto acá vai estar repleto de pessoas que Deus vai atrair para este lugar, que Deus vai venir, queridos, a conectar nossos corações. Então, cada vez que mire um cosito negro de esto, é alguém de tu família, é um amigo tuyo que vai chegar, é alguém que vai ser tocado por el poder de Deus por meio de tu vida. Alguém diga amém. Diga comigo, assim será. Diga, assim será. Glória a Deus. Puedo predicar agora? Aleluia. Quantos trajeron suas Bíblias? Levante comigo aí. Hoje eu estou tão expectante com esta palavra que eu vou ministrar. Eu hice um pouco de suspenso. Não viste que toda a semana nas redes sociais dá um spoiler del tema da palavra que o ministro, quem pare acá, não, normalmente anuncia, já disse acá. Hoje está a achar nas redes sociais Santa Cena. Primeiro domingo, listo. Vamos falar de Santa Cena. É verdade, vamos a celebrar a Santa Cena do Senhor, pero hace más de 6 meses, bien más de 6 meses, no, sí, poquito más de 6 meses, eu estava em Brasil e orando ao Senhor e ia predicar em um evento, achar que fui invitado, e Deus me deu esta palavra especialmente para aquele lugar, para aquele momento, para aquela oportunidade, e eu sabia, digo, Senhor, eu estou com a expectativa de regressar a Buenos Aires. Pensei que lo haria el primeiro domingo que volví de las vacaciones.
que Deus me daria o permiso, não, a liberação para predicar esta palavra, pero ele estuvo reteniendo lá, ele disse, não, não é a hora, não é o momento, pero queridos, hoje chegou este dia, hoje chegou este momento, hoje chegou esta hora, assim que eu estou com expectativa de lo que Deus vai fazer em nossas vidas, em este lugar e nesta manhã. Quantos estão animados comigo? Diga amém. Levante comigo sua Bíblia e diga assim, esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Diga, eu sou, lo que já disse que sou, eu tenho, lo que já disse que tenho, e eu puedo, lo que já disse que puedo. Diga, hoje mesmo, Deus falará comigo, e eu nunca mais, nunca volverei a ser o mesmo. Quantos creem nisso? Aleluia. Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 14, versículo 17. Gênesis 14, versículo 17. Quando encontrar, diga, eu tenho ganas de comer um assado. Hoje Deus realiza o desejo de meu coração. Hoje não é confissão, hoje se concretará. Aleluia. Gênesis 14, 17. O tema desta ministração, desta palavra que Deus puso em meu coração é nascidos em sua casa. Diga comigo, nascidos. Você vai entender. Vamos comigo na palavra de Deus? Gênesis capítulo 14, versículo 17. Quando volvia de la derrota de Kedorlaomer e de los reyes que com ele estavam, salió el rei de Sodoma a recibirlo al valle de Savi, que é el valle del rei. Acá está hablando, queridos, de Abraham, amém? Ele todavia não havia recebido o câmbio de seu nome para Abraão, ele acá era Abraham, pero Abraham já estava caminhando com Deus. Abraham já se estava relacionando com Deus, amém? E ele chega neste momento específico acá e disse que ele está regressando de uma batalha em qual um tipo chamado Kedorlaomer foi derrotado por ele, amém? Agora, antes de que nós outros podamos profundizar o que vai ser dito acá dentro deste contexto, é importante saber o que se estava passando. Este rei Kedorlaomer é uma espécie de líder de uma coalizão de reinos, não? E ele se juntou com outros 3 reis, formando esta coalizão de 4, diga comigo, 4, e empreendeu guerra contra uma outra coalizão de reinos que estava composta, formatada por 5 reinos. Então, a batalha ou a guerra era uma coalizão de 4 reinos que iam a pelear contra 5 reinos. A Bíblia nos habla que Kedorlaomer, liderando esta guerra, juntamente com os outros 3 reis, eles venceram a coalizão de 5 reinos, 4 contra 5, e eles prevaleceram. E é interessante que o resultado desta vitória que Kedorlaomer pudo obter, isso com que os outros 5 reinos estivessem bajo seu mandato, bajo seu domínio durante 12 anos. Durante 12 anos, eles, como era de costume naquele entonces, pagavam os impostos, cargas tributárias altíssimas, não? Davam seus recursos, davam seus bienes e eram explotados durante 12 anos. E queridos, nada nasceu em sua vida para ser explotado. Quantos estão de acordo comigo? Vai chegar um momento onde alguém, sendo explotado, encontra as condições necessárias para sair de aquela condição de exploração, de explotação, ele vai a ser, e foi assim que sucedeu. Depois de passado 12 anos, em el qual eles estavam sendo explotados, então se rebelaram contra Kedorlaomer e declararam sua própria liberdade. Kedorlaomer não estava satisfeito em ver aqueles 5 reinos declarar sua independência dele, debaixo de seu jugo, não de sua opressão. Então, disse que ele volviu a reunir sua coalizão, a empreender outra vez a guerra contra eles, que já haviam sido derrotados antes. Que foi o que passou? Versículo 11, vá comigo aí. Versículo 11 diz: e tomaram, depois que volvieron a guerrear, volvieron a vencer, e fíjate lo que pasa.
e tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra e todas sus provisiones e se fueron. Tomaram também a Lot, hijo del hermano de Abraham, que morava em Sodoma, e sus bienes, e se fueron. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo lo que veo de este escenario é que quedó Laomé, después de que tener que volver a guerrear outra vez, ahora vino a esta guerra com sangue en los ojos. El tipo estava mais enojado, mais rabioso, porque agora ele tinha que volver a conquistar lo que antes já havia sido conquistado por ele que estava em rebelião. Então, uma vez que ele consigue, que ele logra a ventaja física, a ventaja em la batalla, as condições de la explotação, que antes era pagar impuestos, pagar tributos, entregar sus cosechas, agora chegou com uma carga mais intensa. Que Laomé não estava interessado solamente em los bienes de los reinos que foram conquistados, sino que agora ele estava mirando a las personas. E agora hacía parte de sus botines, de lo que ele havia conquistado de la guerra, não solamente coisas físicas, pero el mais grande valor que uma tierra pode ter, que não é nem sequer el oro, plata ou outras coisas, são las personas. Las personas son las cosas, son lo que hay de más valioso en una tierra, amén. Y estas personas fueron llevadas cautivas. Estas personas ahora dejaron su tierra, dejaron su familia y fueron llevadas debajo del yugo y de la opresión de Kedorlaomer. Só que Kedorlaomer não sabia que dentro de seus prisioneiros havia alguém especial. Havia alguém diferenciado, havia alguém que sua vida representava muito para outra pessoa. Quem era esta outra pessoa? Era Abraham. Abraham que havia caminhado com Deus, que havia salido de sua terra, de sua parentela para uma terra que Deus lhe ia a mostrar. Abraham passou a relacionar-se com Deus ao ponto de que a Bíblia lo define a ele como sendo el amigo de Deus, aquele que tem uma relação íntima. Queridos, é tão maravilhoso saber, conhecer e desfrutar da amistad com Deus. E Abraham passou a desfrutar disto. Sin embargo, a Bíblia habla que seu sobrinho Lot foi levado agora cautivo por este rei que não tinha aliança com Deus, este rei que não sabia nada de Deus, era um rei idólatra, era um rei que servia falsos deuses, amém? Pero ele tocou em algo que para Abraham era muito preciado. E quando Abraham tomou conhecimento que seu sobrinho Lot foi levado cautivo, Abraham tomou uma posição. E eu te quero mostrar esto en la palabra de Dios. Dice el versículo 14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Fíjese comigo acá. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. É interessante poder perceber o que vai passar a partir de agora. Abraham, quando tomou conhecimento que seu sobrinho Ló estava cautivo, estava sendo levado como escravo, ele armou, não o convocou e armou, não a mercenários, não pessoas que se comprometem com uma causa em busca de um reconhecimento financeiro. Não, porque se alguém mais lhe oferece uma coisa mais grande, uma coisa mais valiosa, um mercenário simplesmente se vende, um mercenário simplesmente abandona a causa inicial para entregar-se a algo que vai ter mais ventaja para ele, que vai dar-lhe um retorno melhor, uma recompensa melhor. Abraham não foi a buscar em mercenários habilitados, homens que já estavam acostumados à guerra, não. Abraham disse a palavra que ele foi a armar, que ele foi a buscar, que ele convocou 318 homens para guerrear contra uma coalizão de 4 reinos. Você pode ver a desproporção que há acá. Este reino de 4 venceu a um reino de 5. E agora Abraham chama 318 soldados.
Soldados, não. 318 siervos, nascidos em sua casa, para ir em contra, para ir em búsqueda, para ir detrás de aquele rei e seus 4 reinos. Agora, não é interessante o que está passando acá? Queridos, para Deus dar vitória a alguém que tem uma relação com Ele, Deus não busca que esta pessoa esteja confiada em suas habilidades naturais, não. Abraão foi à guerra porque Abraão era muito habilidoso para guerrear, porque ele já tinha obtenido outras vitórias, era um general experimentado na guerra. Não, houve algo em Abraão que pudo fazer com que aqueles 318 homens nem sequer dudaram, nem sequer questionaram, dizendo: pero mi Senhor, você não sabe que Kedorlaomer é um homem experimentado? Você não sabe que este rei já venceu a 5 outros reinos? E como você agora quer levar-nos 318 de nós outros a la batalha com este rei? Pero queridos, veja, em nenhum momento você vai ver nenhum de aqueles criados questionar a Abraão, dizer: que loucura é esta que estás fazendo com nós outros? Que é o que te passa na cabeça? Se vamos a esta guerra, todos moriremos. Ninguém lo questionou, pero havia prontitude e vontade. Quando aqueles homens foram convocados por Abraão, estes disseram: sim, meu Senhor, vamos a ir a esta guerra. E sabe que, queridos? Sabe qual foi o resultado? É de que a palavra de Deus disse, versículo 17, el que já leímos: quando volvia de la derrota de Kedorlaomer. Eu te trago boas notícias nesta manhã. Abraão, com 318 homens, nascidos em sua casa, volvió de la guerra com Kedorlaomer derrotado. Abraão volvió com a vitória. Abraão volvió com os botines. Abraão volvió com seu sobrinho rescatado. ¿Sabe por quê? Porque Abraão tinha algo mais que os outros não tinham. Abraão passou a confiar em algo e a disponer de algo que está disponível para nossas vidas hoje. Agora, mirando este cenário, há 2 fatores claves que para mim fizeram a diferença para que Abraão pudesse obter a vitória. Essa vitória, queridos, teria que ser contada por Hollywood. Esta vitória teria que ser hecha uma película épica, de las mais extraordinárias que a indústria já puderam produzir. Porque como é que 318 homens que não tinham habilidade, que não estavam adestrados para isto, estes homens eram pastores de ovelhas, de vacas, estavam acostumados a lidiar com a terra. Estes não sabiam como guerrear, não era sua função, não era o que estes haviam sido acostumados a fazer. Pero agora estes volvieron de uma batalha com a vitória em suas manos. Há algo que está acá que deve ensinar-nos a nós outros, porque há, queridos, algo que está metido entre las entrelinhas, que muitos pensam que para que Deus haga grandes coisas, para que seamos uma igreja relevante acá em Buenos Aires, para que podamos fazer o nome dele Senhor grande, necessitamos ter muitíssima quantidade de pessoas. Pero eu te quero dizer uma coisa: para Deus o que importa são os pequenos começos. Gedeón, com 300 homens, vino, foi a uma guerra e libertou al pueblo de Israel. Eu te quero convocar nesta manhã a não mirar para a quantidade de lo que ves delante de seus olhos, pero para mirar a vitória que vendrá a nossas vidas. Não importa o desafio que vos estés enfrentando, não importa o que vai passar em tu vida de agora em adelante, se as circunstâncias estão dizendo não vas a lograr, não vas a poder, mira os recursos que tiene, não são suficientes. Eu te quero dizer uma coisa: el Deus a quem tu sirves é o Deus que hace el imposible, é o Deus que hace infinitamente mais allá de lo que pedimos ou pensamos. Nós outros não confiamos em nossa força natural, em la habilidade natural que temos, não confiamos em el Deus que é o Deus de los ejércitos, el Deus que nos dá la vitória, el Deus que vence batalhas, el Deus del impossível. Alguém diga amém. Então, eu te quero falar sobre 2 fatores que eu creio com todo meu coração, que hizo com que aqueles homens nascidos em la casa de Abraão se comprometieran sua vida, sem pensar 2 vezes. A quando o Senhor dijo: vamos a la guerra, vamos contra Kedorlaomer, aqueles homens se dispuseram.
A primeira coisa que choveu em la vida de Abrão foi que Abrão confiava que era Deus quem lhe iba dar a vitória. A confiança de Abrão estava em Deus. Eu te vou dizer uma coisa, é impressionante poder ver como alguém em confiança, em coragem, em denuedo, tem o poder de influenciar a outras pessoas. Vê comigo, antes de falar de Abrão, e porque eu creio desta forma, que um destes fatores era que ele confiava em Deus, miremos a vida de Davi. Davi, um jovencito pastor de ovelhas, cerca de 17 anos de idade, foi ungido como o novo rei de Israel. Sin embargo, antes de haver passado por este dia clave em sua vida, Davi já havia enfrentado em seu pastoreio de cuidar de ovelhas, havia enfrentado um osso e um leão que vieram contra estes. Sin embargo, chegou um dia que seu papá lhe disse: "Vaya a servir as viandas a seus hermanos. Estes estão no campo de batalha." Davi foi achar e havia o exército de los filisteus. Hacía 40 dias que um homem, um gigante, Goliat, venia delante de los ejércitos del Dios vivo e los insultava e los tirava plagas, les hablava coisas pero extraordinariamente feias, insultando a Deus e a seus exércitos. Pero quando Davi chegou naquele campamento e viu aquele gigante filisteu afrentar ao Deus de Israel, ao Deus com quem ele tinha uma aliança, Davi, querido, se levantou em uma revuelta, em uma indignação, dizendo: "Será que ustedes não se estão dando conta de que estes estão afrentando ao exército del Deus vivo? Não há um de ustedes que confiem tanto em la aliança com Deus para cachar a este gigante, para cachar a este incircunciso filisteu?" Havia um silêncio mais grande que ele que está agora. Los hombres miedosos, porque o gigante Goliat les afrentava todos os dias. Pero Davi se parou delante del rei Saúl e disse: "Rei, eu vou a matar este gigante." El rei lo mirou de arriba hacia abaixo e disse: "¿Vos? Seguro que sos vos?" Pero Davi disse ao rei: "Rei, entenda uma coisa. Eu estava pastoreando as ovelhas de mi papá. Nadie las veía, nadie me veía a mim, e vino um osso arrebatar uma das ovelhas, era uma sola. Minha vida estava em risco, eu estava em peligro, que era uma ovejita contra minha própria vida. Pero sabe o que, rei? Eu fui contra aquele osso e saquei a oveja da boca de aquele osso e lo matei ao osso com minhas próprias mãos. Outro dia vino um leão e isso é igual. E assim como Deus foi comigo em aqueles dias atrás, Deus será comigo hoje e hoje mesmo vai cair este gigante. El rei quedou impressionado com a ousadia, a certeza, a convicção de um muchacho, de um pibe que conhecia a seu Deus. Daniel, a palavra de Deus nos diz que o pueblo que conhece a seu Deus será um pueblo fuerte e hará proezas. Aqueles siervos criados em la casa de Abrão lo conhecia a ele, pero também conhecia sua relação com Deus. Queridos, é fácil ser cristiano dentro de uma igreja. É fácil ser cristiano quando vos barras las escaleras, levanta as manos neste lugar, todos pensam que sos um ángel, casi com corpo glorificado. Pero quem te conhece a ti de verdade, sos quem vive com vos, sua esposa, seus hijos. Eles sabem se verdadeiramente sos um ángel ou não dentro da igreja e em la casa. A gente já sabia que Abrão tinha uma relação com Deus. Abrão saiu de sua terra, de sua parentela, a obedecer uma voz que lhe falou a ele. Abrão tinha intimidade. A gente em sua casa veia que Abrão era amigo de Deus. Veja, um amigo hace confissões uno al outro. Abrão sabia de los secretos de Deus, de los planes de Deus, de la voluntad de Deus, de lo que Deus tinha em seu coração. Abrão caminhava com Deus. E seus servos veiam. É impossível pelear contra o Deus que Abrão sirve e sair vitorioso.
Quando ellos vieron que Abraham dijeron, muchachos, vamos a esta guerra, ellos no estavam confiando em la habilidade de Abraham em liderá-los em la batalla, ellos estavam plenamente convencidos que o Deus a quem Abraham servia era o Deus que iba a pelear por ellos. Foi a relação que Abraham tinha com Deus que lhe deu a ousadia, a intrepidez de ir à batalha e levar consigo 318 criados, nascidos em sua própria casa. E porque eu posso afirmar que foi a confiança em Deus que lhe deu a Abraham a vitória. Está escrito acá na palavra, Gênesis 14, versículo 20. Vá comigo aí. Aleluia. Gênesis 14, versículo 20. Dice assim: e bendito seja o Deus Altíssimo. Foi o Deus Altíssimo que entregou tus inimigos em tu mano e le deu a Abraham os diezmos de todo. Veja, isto é tão clave e tão importante acá, porque é a primeira vez na história, não há outro registro antes deste momento, de alguém que haya dado a Deus o diezmo de todo o que ele tinha. E qual foi a razão por la qual Abraham deu a Deus el diezmo de todo lo que ele tinha, depois que volvió de esta batalla contra Kedorlaomer, de haberlo derrotado, de haberlo aplastado, e agora venir com los despojos, com los botines. Quando Abraham parou delante de Melquisedeque, que era sacerdote del Deus Altíssimo, Abraham então reconheceu: mira, não foi minha habilidade, não foi mi preparo, não foi mi treinamento na guerra, não foi nada de esto. Eu sei que quem me deu a mim a vitória foi o Deus a quem eu sirvo. Então, como forma de gratitud, como forma de adoração, porque reconozco que foi Ele que me deu, eu se lo devuelvo a Ele, eu se lo entrego a Ele. Abraham sabia que foi su Deus quem lhe havia dado a vitória. Queridos, em tu vida, delante de los desafios que te apresentam, delante de las dificuldades que se levantam contra ti, se há algo em tu vida hoje que tienes que alistar-se para guerrear, para posicionar-se, para tomar territórios, nunca confie em la fuerza de su braço. Não é sua inteligência que te pondrá a achar, não é tus conexões naturais que te abrirão puertas. Há Deus en el cielo que sabe o melhor caminho para tu vida. É Ele quem estabelece conexões, é Ele quem abre puertas. La puerta que Ele abre, nadie la puede cerrar, e la puerta que Ele cierra, nadie la podrá abrir. Temos que entender e conhecer e valorar al Deus a quem servimos. Pero sabe outra coisa que me hace perceber e me hace ver neste texto, que hizo com que aqueles 318 homens confiaram no liderazgo de Abraham para ir à guerra, é que Abraham tratava seus servos com dignidade. Abraham tinha respeito por cada um de eles, apesar de que era Senhor sobre eles. Fíjate comigo, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Esto é extraordinário. Aleluia. Gênesis 15, versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos, destas coisas, vino a palavra de Jeová a Abraham em visão, dizendo: não temas, Abraham, eu sou tu escudo, e tu galardão será sobremaneira grande. Há alguém que necessita escuchar esto acá nesta manhã. Deus está dizendo que Ele é tu escudo, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que cuida de tu vida, Ele é aquele que cuida de tu família, Ele é aquele que cuida de tus hijos, Ele é aquele que cuida de tus negócios, Ele é tu escudo. E tu galardão será sobremaneira grande. Versículo 12: e contestou Abraham, dizendo: Senhor Jeová, que me darás, sendo assim que ando sem hijo, e el machordomo, el criado, el siervo de mi casa, diga comigo, de mi casa, não qualquer, não foi um alquilado, não foi um contratado, não foi el de mi casa, el machordomo de mi casa es el damasceno Eliezer. Dijo também Abraham: mira que não me has dado prole, e é aqui que será mi heredero, um esclavo nascido em mi casa. Eu te vou dizer uma coisa. Temos que
que mirar as entrelinhas da palavra, porque aí há algo tão extraordinário que está acá que nós necessitamos mirar. Abrão não era como muitos de nós outros pensamos, que é a vida de alguém que camina com Deus. ¿Sabe por quê? Porque a religiosidade puso a humildade associada com a pobreza. Vou dizer outra vez. A religiosidade puso a humildade a la par de la pobreza. Significa que o sinônimo de ser humilde é ser pobre. Pero a Bíblia nunca falou a respeito de esto. Humildade é uma condição do coração. Há gente que tem muita plata e é humilde. E há gente que não tem nada de plata que é soberba. Você está comigo? Agora veja, a Bíblia nos ensina que Abrão era um homem riquíssimo. Abrão era riquíssimo, possuía bem, não era riquíssimo solamente pelas bendições de Deus, não. Porque muitas vezes, não, eu sou rico de las bendições, Abrão era rico de verdade. Abrão tinha plata, tinha ouro, tinha camelos, tinha vaca, tinha oveja, tinha todo. Pero vê que a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Deus nunca é amigo de um avaro. Deus não camina com avaros. Então saque sua mentalidade religiosa de que plata é o que hace com que a gente pare de ter uma relação saudável com Deus. Não, Deus está interessado em seu coração. E se tu coração está em Deus, prepara-te porque riquezas podem chegar a tu vida. Alguém diga amém. Eu estou falando, queridos, com gente que está crescendo na palavra de Deus. Você está comigo? Então, a Bíblia nos ensina que Abrão ia a entregar todas as suas riquezas, todo o que ele tinha, todo o que ele possuía, a um criado nascido em sua casa. Solamente um homem nobre, um homem respetuoso, um homem que tem amor, compaixão, que sabe relacionar-se de uma forma honrada, é capaz de entregar todo o que ele possuía a um servo criado em sua casa. Eu me meto, queridos, em lo que devia ser a relação de la casa de Abrão com seus servos, com seus criados. Abrão devia tratar aqueles homens com respeito, valorando a vida de ellos. Um escravo em la antiguidade era uma coisa. Um escravo era um objeto. Um escravo não tinha vontade, não podia ir para onde ele queria, não fazia o que ele queria, não fazia nada, ele era um objeto. Era possessão de seu senhor. Pero veja, Abrão não usava destas prerrogativas ou deste direito que ele tinha sobre a coisa que ele havia comprado. Su escravo, su criado. Não, esta gente não foi comprada em um mercado por Abrão. Esta gente, Abrão lo viu nascer. Esta gente nasceu em sua casa. Esta gente, Abrão viu as mulheres escravas engendrando com a pança grande, tendo dolores de parto, nascendo em sua casa. Abrão viu aquele montão de pibecito, de chiquito, fazendo lío en el quincho de sua casa, em suas tierras, jugando com as ovejas, jugando com as vacas. Abrão criou uma relação, queridos, de respeto, de amistade, e todos seus criados nascidos em sua casa se davam conta do trato diferenciado de seu senhor. Aquela gente amava Abrão, aquela gente respeitava Abrão. Quando Abrão descia algo, queridos, era como se o próprio Deus estivesse falando com eles. Eles não lhe negavam nada, não porque Abrão los imponia, sino porque Abrão los amava. Pastor, mostrar-me um cachito mais. Deus lhe hace uma promessa a este Abrão: serás padre de multitud. Contesta cá, Senhor, como mi galardão será sobremodo grande se eu não tenho filho? E já é decidido, já é publicitado, que o herdeiro de mi casa será mi siervo Damasceno, que nasceu acá, é nascido em mi casa, ele vai ser meu herdeiro. E aí Deus lhe dá uma promessa de trazer a seu filho Isaac. Conhecemos esta história. Efetivamente, depois de quase 25 anos, Isaac nasce.
pero Dios le pide en sacrificio. Ustedes acompañan, conocen esta historia. Pero Abraham en obediencia va a sacrificar a su hijo. Vea, lo que él más deseaba, cuando Dios se lo pide, vea, cuando Dios te pide algo, no es porque Dios quiere sacarte algo. Entienda eso de una vez por todas. Cuando Dios te pide algo, es porque Él tiene algo mejor para tu vida. E Abraham entendia porque conhecia, se relacionava e caminhava com Deus. Foi entregar seu filho em sacrifício. Deus disse: Abraham, para aí. Deus já havia proveído o cordeiro. Este cordeiro apontava para Jesus Cristo. Lo que vamos a celebrar acá nesta noite, você pode dizer amém? Pero el niño zafou de aquele sacrifício porque um substituto foi providenciado, um cordeiro. Siga-me comigo acá que nós outros vamos já chegar a um bom lugar nesta manhã. Abraham, em obediência, foi achar este niño, cresceu, chegou à fase adulta, hasta que seu padre disse: é hora de encontrar uma esposa para mi hijo. En aquel entonces, queridos, não é como os dias atuais, que os padres não impõem com quem o hijo tem que casar. Diga glória a Deus por isso. Já não estamos vivendo estes tempos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, os casamentos eram arreglados, os casamentos eram coordenados por las famílias. E Abraham entendia que Deus tinha que haver preparado uma mulher para seu hijo. Porque Abraham tinha uma promessa de que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam bendecidas. Ele sabia que da continuidade de Isaac, a quem Deus havia lhe dado a promessa, dependia a bendição que Deus havia liberado para todas as nações, para toda a humanidade. Não poderia ser qualquer mulher que ia casar-se com Isaac, não poderia ser uma qualquer, não poderia ser uma mulher sem propósito, não, Deus tinha uma mulher preparada para a vida dele. E então, Abraham chama a um de seus criados, nascidos em sua casa, e lhe dá uma das mais grandes missões de sua vida. Vaya a mi parentela, a la tierra de mis padres, a encontrar uma esposa para mi hijo. Veja, Abraham não foi ele diretamente achar. Ele poderia ir, e Abraham chegando naquele lugar, queridos, eu creio que todas as doncellas de aquele lugar vendriam rendidas, porque o nome de Abraham era grande. Deus já havia hecho o nome de Abraham grande em la tierra. Quando a gente supiera que Abraham estava buscando uma muchacha para casar-se com seu filho, ele não solamente atraeria a provisão de Deus para seu filho Isaac, pero ele atraeria muitas curiosas. Muita gente que queria aproveitar-se do status, da situação, para entrar na família de Abraham. Você necessita entender isto. Pero quando Abraham lhe deu a missão de encontrar a esposa, esta era a missão mais importante de sua vida hasta entonces. Porque a bendição poderia frenar-se ou não, a depender de quem Isaac se ia casar. E quem recebeu a missão mais grande, mais importante, foi um criado, nascido em la casa de Abraham. Foi ele quem teve a responsabilidade de sair a buscar. E se você se fija neste passagem, é algo extraordinário. Ele hace um juramento com Abraham para comprometer-se a encontrar a pessoa correta. E então, quando Abraham lhe dá a missão, não é que este é o interesse de mi Senhor. Então, listo, eu vou assim nomás. Não, ele recebeu a missão. E disse a palavra, queridos, que aquele siervo orou a Deus de Abraham, a quem sirvo. Aquele homem disse: isto que está em mis manos é tão importante que eu não posso confiar em mim mesmo para atrair o que meu Senhor está buscando. Ele buscou a Deus e disse que ele começou a orar e disse: Senhor, quando eu chegue em determinado lugar, que eu encontrar uma determinada muchacha, e se é esta, eu lhe vou a pedir água a ella. E mais achar de pedir-lhe água a ella, ella tem que dar água a todos mis camechos. Queridos, eu quando estou com sede, sou capaz de tomar-me 1 litro de água em uma sola vez. Pero um camecho, ele toma mais de cientos de litros de água em uma sola vez. E a proposta, o desafio era dar a ele de tomar, pero não somente a ele, sino a sua caravana de camechos. Agora, a água não era sacada de la canicha, a água era sacada de um poço. Aquela mulher tinha que ser uma mulher trabalhadora, uma mulher de excelência, uma mulher que estava disposta, queridos, a levar a cabo a responsabilidade de ser madre de multitudes.
E esta missão lhe foi dada a um criado, nascido em sua casa. Queridos, é tão impressionante ver como a honra, o respeito, a valoração por la persona governava as relações de Abraão. E eu te vou dizer uma coisa. Nós outros temos uma guerra. Recuerde, Abraão chamou a estes 318 nascidos de sua casa, não para ir a um campamento, não para ir de passeio, a cenar, a passar-la bem, porque para passar-la bem, queridos, vas a ver que há muita gente que vai sumar-se, principalmente se não tem que pagar nada. Se não tem que disponer de nada para o bolsillo, queridos, a gente vai. A gente incluso encontra dinheiro para comprar roupa para ir à festa que ele foi invitado. Não é assim que hacemos nos casamentos, em los eventos importantes, verdade? Eu fui invitado para um casamento importante, puedo não ter roupa, eu consigo. Ou solamente é assim comigo? Não, eu conosco bem. Conosco as ovelhas de mi redil. Somos todos assim, verdade? Para ter alguém a passar-la bem, vai ter um montão de gente disposto. Pero haga convocatória para ir à muerte, vai ver quem vai aparecer. Vão venir comigo. Que é o que vamos encontrar achar? Espada, hacha, guerra, peleia. Podes ir e não sei se vas a volver. Podes ir à muerte. Pero aqueles 318 homens não dudaram nem um solo minuto de la proposta que Abraão hizo. Sabe por quê? Porque havia respeito, havia honra, havia entrega por aquele que havia sido seu Senhor. O trato de Abraão com aqueles homens hicieron que no momento clave aqueles homens fossem dispostos a entregar sua própria vida por amor ao Senhor. Há uma habilidade que nós outros, queridos, temos que ter para com as pessoas, que não é solamente falar a los oídos de las personas, pero há palavras que devem ser habladas diretamente ao coração de las personas. E isto está em 2 de Crônicas, capítulo 32, versículo 6, diz assim, 2 de Crônicas 32, vá comigo achar. Alguém está sendo bendecido nesta manhã? 2 de Crônicas 32, Senaqueribe, um inimigo de Israel, invade a la nação de Judá, ao reino de Judá, e disse assim, e puso, versículo 6, 2 Crônicas 32, 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, vea, no habló a los oídos del pueblo, pero habló al corazón de ellos. Yo te voy a decir una cosa, tu corazón tiene oídos. Hay mucha gente que está muy atenta a lo natural, não se dão conta de que há ouvidos em seu coração. Há um propósito que deve motivar sua vida. Há algo mais que este físico que você lo vê acá. Há algo dentro tuyo que é eterno, que é um propósito, que é algo divino. E você deve entender e relacionar-se em sua vida com os olhos naturais, com os ouvidos naturais, sim, porque estamos neste mundo, pero não somos deste mundo. E você deve inclinar seu ouído espiritual, o ouído de seu coração para perceber qual é a voz de Deus, qual é a intenção de Deus, porque Deus não te vai falar contigo de uma forma natural, de uma forma audível. Há muita gente que está buscando pruebas com Deus, dizendo, Senhor, habla comigo, querendo ver em lo natural, coisas naturais. Você tem que aprender a discernir a voz de Deus por dentro, e a voz de Deus se escuta por meio de los ouídos de seu coração, que é com seu espírito que Deus vai falar. E este rei, o rei Ezequias, sabia que se ele hablara solamente a los ouídos da nação já estava atemorizada, a nação já estava rendida, pero ele encontrou em Deus uma habilidade para falar ao coração da gente. E quando as palavras chegaram ao coração do povo, o povo se levantou. Queridos, eu vim acá nesta manhã, crescendo em Deus, que Deus hoje me ungiu não solamente para falar a tus ouvidos naturais, pero para falar a los ouvidos de tu coração. Que Deus tem grandes coisas para hacer em tu vida, que Deus te ha confiado grandes habilidades, que Deus conta com cada um de nós para hacer com que seu plano e sua vontade se estabeleça acá nesta terra. E sabe que Deus hoje nesta manhã nos convoca, Deus nos chama para ir à la guerra.
Pastor, ¿qué guerra usted me está hablando? La guerra que nosotros tenemos para enfrentar no es ni contra carne, no es ni contra sangre, pero nuestra guerra, queridos, es para ir a ser como Abraham hizo, ir a rescatar personas, ir a buscar personas que están aprisionadas por el diablo, por la enfermedad, por la depresión, por las circunstancias, por la inmoralidad. Hay personas que estão achar afuera, que necessita de 318 homens e mulheres, nascidos en esta casa, nascidos en el reino de Deus, que não têm suas vidas como preciosa, pero van a dizer: Senhor, heme aqui, envia-me a mim para rescatar aquele que Satanás aprisionou, aquele a quem Satanás está oprimindo, aquele a quem Satanás está enfermando, aquele a quem Satanás está destruindo a vida. Queridos, vós e eu somos aqueles servos nascidos nesta casa para ir à guerra e rescatar pessoas. Pessoas devem ser nosso maior objetivo. Pessoas destruídas, pessoas desanimadas, pessoas abatidas, pessoas que já não têm esperança em tu vida, ou quizás as pessoas que se sientam as mais completas, pero estão vazias e muertas. Não podemos perder de vista qual é nossa guerra, qual é nossa batalha. Em donde Deus te ha plantado, aí é campo de batalha. Em sua faculdade, é seu campo de batalha. O diabo tem pessoas aprisionadas, sentadas contigo na mesma cátedra, sentadas nos banquitos de sua empresa, sentadas, queridos, achar em los lugares donde vamos, a donde quiera que passemos. Há pessoas hoje que Satanás las tiene atadas, pero en esta mañana Deus te está chamando para ir a rescatar estas pessoas, para dizer que estas podem ser livres, porque em Cristo Jesus verdadeiramente sereis livres. Há vida de Deus disponível para cada um de nós outros e em cada um de nós outros. O grupo de alabança pode vir acá. E nesta manhã, queridos, eu te quero dizer algo. Eu já leí este texto em muitas outras oportunidades, quando falava sobre diezmos e ofrendas. Porque acá les muestra que Abraham le dio a Dios todo lo que él había conseguido, de todo él había dado el diezmo. Pero a mí me chama a atenção, e eu te quero mostrar uma vez mais, que esto entre en los ojos de su corazón. Para algunos pode ser a primeira vez que vas a escuchar esto. Para outros, já escutaste muitas outras vezes, porque eu já falei várias vezes esto acá. Pero eu te quero mostrar o verdadeiro interesse que está em jogo neste mundo de hoje. Em los dias de hoje, nós não podemos ter nossa vida simplesmente confiando em lo natural, porque há algo, queridos, que está mais allá de lo que podemos ver. Pero Deus hoje te dá a habilidade para ver no reino do Espírito, para mirar a la vida de las personas, não lo que a aparência está dizendo, sino para verdadeiramente saber como estas estão de hecho e de verdade. Eu quero ministrar a sensibilidade de Deus em tu vida, para ter encontros divinos com pessoas, encontrar com alguém e ser a voz de Deus, e ser a resposta de Deus para a vida desta pessoa. Outro dia eu estava... El ano passado, fui a buscar a minha hija no colégio. E é difícil estacionar na área do colégio desde a causa da saída da escola. Pero encontrei em uma caixecita, encontrei justo um lugar. Um homem também estava estacionando seu auto, lo notava um pouco nervioso, um pouco aflito. E ele vino a mim e disse: ¿Se pode estacionar acá o auto? E eu dije: sí, se pode, acá não passa nada. Aí ele pensou: não, é porque eu tenho meu filho internado acá, sofreu um acidente. E eu, quando menos esperei, eu já estava com a mão em los ombros de aquele homem. E dije a ele: mira, eu não creio em coincidências, pero eu creio que Deus te puso a ti e a mim acá, porque Ele necessita que escutes estas palavras que te vou a dizer. E eu empecé a ministrar a la vida de aquele homem, orei com aquele homem na caixa, e querido, seu filho, mientras estava em um hospital, estava já internado, estava acidentado naquele lugar, havia oração, intercessão por la vida de aquele muchacho. Aquela família nunca havia escutado falar de Jesus, não sabia nada sobre Deus, pero Deus vai promover encontros divinos. E eu quero ministrar sobre tu vida encontros divinos com pessoas que serão liberadas, que serão sanas, que serão transformadas a causa da relação que vós tenéis com Deus.
comigo? Hay algo para ser hecho nesta ciudad de Buenos Aires, que si vos y yo atentámonos para el mundo del Espíritu, para la realidad y la verdad que está en el reino de los cielos, Dios va a usar tu vida para hacer una revolución en este lugar. Personas atormentadas por espíritus malignos serán liberadas por un abrazo tuyo. Personas que están enfrentando enfermedades en su cuerpo físico, la unción de Dios que está sobre su vida va a despedazar el yugo de la enfermedad. Yo no estoy hablando de iglesia como un club social, no. Si vos pensás que a iglesia es para pasarla bien, para recordar el lugar de donde venís, o para estar bien contigo mismo, esto no es el propósito de ser iglesia. Ser iglesia é vir acá, ser confrontado por esta palavra, sair por estas escaleras e ser luz neste mundo. E chegou o tempo, queridos, onde nós outros temos que parar de estar confortáveis de ser cristianos domingueiros, que cumprem simplesmente firman achar uma assistência, acá estou, nada me vai molestar, nada me vai mandar mensagem dizendo que não estou vindo. Se sua relação com Deus se resume a ter que dar satisfação a alguém, se venís ou não venís à igreja, tu cristandade é pobre. Pero eu quero queimar de amor por mi Senhor, porque eu sei de onde Ele me sacou, eu sei o destino terrível que eu tinha, pero Ele amou minha vida de uma forma tão intensa e tão profunda, que Ele foi achar em lo mais sucio que estava e me levantou, me lavou com su sangue, me deu chamado, me deu propósito, e este propósito é rescatar pessoas. En esta manhã, onde estão os 318 homens e mulheres en este lugar, que vão a ouvir o chamado de Deus, que vão a comprometer-se a não ter sua vida como preciosa, pero van a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser a resposta, Senhor, em meu trabalho, eu quero ser a resposta, Senhor, em minha faculdade, eu quero ser a resposta, Senhor, em meu vecindário, em minha casa, em minha família. Onde estão estes? Onde estão estes homens e mulheres nesta manhã que vão a consagrar sua vida ao reino de Deus? E queridos, prepárate, 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 porque usted, se crees, verás a glória de Deus. Não seja tímido para orar por los enfermos. Não seja tímido para confiar em la impressão, em la direção que Deus traz a su espírito. Abre la boca e se tiene que profetizar, profetiza. Se tiene que hablar, habla. Se tiene que orar, ora, porque Deus está listo para operar milagros. Aleluia. Eu quero invitar a los diáconos a que passem acá. Pero antes de esto, rapidamente, se há alguém, cierre seus olhos. Se há alguém acá nesta manhã que não tem em seu coração a certeza, a segurança de sua vida eterna e de sua salvação, pero quer sair de acá plenamente convencido de lo que Deus tem para tu vida. Deus amou a ti e amou a mim de uma maneira tão intensa e tão profunda, que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, seu Hijo. Se vos estás acá e queres receber certeza de sua salvação, queres ser livre para viver uma vida com Deus, ter certeza dentro de seu coração sobre sua vida eterna e sobre sua salvação, aí onde estás, com todos os olhos cerrados, simplesmente diga: eu quero começar, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero nascer de novo. Vai alguém acá? Graças, deixa eu ver o sumano, querido. Graças, deixa eu ver o sumano. Aleluia. Há alguém mais? O interesse de Deus são pessoas. Aleluia. Você que levantou a mão, por favor, venha na caixa. Eu quero orar por vocês. Isso, vem cá. Isso. Venga. Aleluia. Isso. Isso. Me alegro muito. Olá. Deus é bueno. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Nós outros vamos orar por estes. Aleluia. Aleluia. Queridos, isso é fruto, sabe de quê? De discipulado.
Estes estiveram orando, acompanhando, sembrando a palavra e hoje estão cosechando uma vida que se entrega ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Vem cá, vocês dois. Mira, estamos em um culto de Santa Cena. E eu vou conduzir a vocês nesta oração agora mesmo. A Bíblia diz que a salvação ella viene por uno creer en el corazón y confesar con su propia boca. Eu vou guiá-los em uma oração e quero que vocês repitam estas palavras com todo su corazón. ¿Pueden hacer? Entonces cierren sus ojos y digan así conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te confieso que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy soy tuyo, pertenezco a ti, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Felicidades, felicidades. Haga fiesta en este lugar, querido. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Yo no sé si ustedes saben, pero Él, antes mesmo de nascer de novo, já tinha tanta sede e tanta hambre por el Senhor que já está matriculado em Rema. Vós que já servia a Deus, não sei que tempo estás perdendo. Aleluia. Deus é bueno. Amém. Aleluia. Os diáconos vão a servir os elementos. Se vós já servir a Deus, sos hijo de Deus, esta é uma mesa para vós. Não importa de onde venga, amém, de que igreja congregas, se estás acá, sos hijo de Deus, estás livre e apto para participar desta mesa. Vamos a cantar ao Senhor e mientras cantamos, adoramos a Deus, agarre os elementos, celebre esta cena de comunhão, amém, e haciendo memória de lo que Jesucristo hizo por cada um de nós outros, amém. Vamos adorar ao Senhor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón, y no me hace falta nada ya. No soy sino Cristo, no soy sino Cristo, lo que fui no soy más, tú en mí vives estás. No soy sino Cristo, y crucificado junto a ti, ya no vivo yo, tú vives en mí, y no hay nada más que pueda aportar, tu gracia, Jesús, me bastará. No soy sino Cristo, no soy sino Cristo, lo que fui no soy más, tú en mí vives estás. No yo solo Cristo, no yo sino Cristo, no yo sino Cristo, no yo sino Cristo, lo que fui
no soy más, tú en mi vida estás. No soy solo Cristo, y consumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y consumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Con mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Tú eres mi porción para siempre y siempre y siempre. Tú eres mi porción, tú eres mi porción. No yo, sino Cristo. Sobre ti es para ti toda esta adoración. Te adoramos, Te Señor. adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Es para ti. Te adoramos, Señor. Tú eres exaltado, Señor. No soy sino Cristo. No soy sino Cristo. No soy. No soy más. En mi vida estás. No soy sino Cristo. No soy sino Cristo. No soy sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mi vida estás. No soy sino Cristo. Y consumado fue por la fe, puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Aleluya. Ahí donde estás, querido, puede levantar el pan y vamos a dar gracias al Señor. Jesucristo, en el día que Ele foi traicionado, Ele tomou el pan, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que es dado por amor a ustedes. Ele foi herido para que hoje nós outros pudiéramos desfrutar de paz, que pudiéramos em nosso corpo físico receber sanidade. Así que se vos entraste acá com algum síntoma, enfermidade em seu corpo, há sanidade disponível. E al comer este pan, active sua fé, libere sua fé em la obra consumada de Cristo Jesus, em la cruz del Calvário. Padre, te damos graças nesta manhã. Senhor Jesus, tu sacrifício não foi em vano. Tu derrotaste, levando sobre si todo síntoma, dolência ou enfermidade sobre nossas vidas que não têm legalidade de estar, porque las venciste. E Senhor, hoje, ao comer deste pão, hacemos memória de tu sacrifício em la cruz, declarando, Senhor, que nossa vitória é a causa de tu vitória, Senhor. E recebimos de la vida, de la salud de Deus em nosso corpo físico, em el nombre de Jesus. Amém e amém. Pode comer. De la mesma forma, levante a copa
E vamos dar graças porque esta copa representa a sangre de Jesus. Esta sangre nos hizo livres, queridos. Perdonou nossos pecados, nos hizo ser a justiça de Deus. Nos deu herência, nos deu certeza de salvação. Porque sangue inocente foi derramado para que nós outros pudiéramos ser perdonados. Te damos graças, Senhor. Levante bem alta esta copa. E vamos dar graças nesta manhã. Graças, Senhor, por tu sacrifício na cruz. Graças porque não foi em vano, Senhor. Não. O sangue inocente foi derramado para que nós outros que estávamos condenados à morte, ao inferno, pudiéramos ser livres. E hoje, Senhor, estamos aqui para celebrar tu vida, tu perdão, o hecho de que somos hijos de Deus, restaurados, redimidos. Senhor, graças porque hoje pertenecemos à família de Deus e podemos cerrar nossos olhos acá e despertaremos, Senhor, em tu presença para uma vida eterna contigo. Te dou graças, Senhor, porque hoje podemos reinar em vida e ter uma vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar, queridos. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es Estás aquí siempre tan cerca, lleno de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Aleluia. Deus é bom.